Olá, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia e nós paramos na aula passada, a primeira aula, nos 3 tipos de morte. Hoje nós vamos dar continuidade falando a respeito do estado intermediário, ou seja, quando você morre, como fica a sua alma, aonde vai o seu espírito até que aconteça a ressurreição do último dia. Meu nome é Biratã e nós estamos no canal Ministério A Voz do Espírito Santo, curso Verbum Fidei, com o tema Escatologia para Iniciantes. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, de Escatologia para Iniciantes, vamos ver o estado intermediário da alma. Aprendemos na aula passada a respeito dos 3 tipos de morte, certo? Que é a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é conhecida como segunda morte. Aqui na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o estágio intermediário, o que acontece no período entre a morte e a ressurreição do último dia. Onde está a sua alma? O que está acontecendo com ela? Bom, nesse tópico, nós vamos ver muitas passagens bíblicas e seria importante que você tomasse nota de todas elas e pudesse pesquisar e deixar um comentário. Mas, por favor, antes de tudo isso, deixe o seu joinha, certo? Deixe um like, compartilhe o vídeo, assine as notificações e se inscreva no canal. Assinale as notificações e se inscreva no canal. E fala para os seus amigos, irmãos e irmãs em Cristo e pessoas curiosas para fazerem parte deste grupo, para que juntos possamos ter novas ideias e descobrirmos mais coisas. Lembrando que assim que esse curso de escatologia para iniciantes encerrar, vamos começar uma jornada incrível, acredite em mim quando eu digo incrível, sobre o Gênesis, a criação de todas as coisas. Não pense que nós vamos estudar Gênesis lá do capítulo 1 ao 50, não. Não. Nós vamos nos apegar à criação do homem até o dilúvio e vocês vão descobrir tanta coisa incrível, mas tanta coisa incrível e tanta coisa polêmica que vai abrir um leque de debates, com certeza, mas para isso é necessário que estejamos com o nosso canal de pé. Então, para isso, peço a vocês que sente no coração o desejo de contribuir e pode, por favor, esteja orando por nós, o que é mais importante, a sua oração é fundamental, mas se sentir o desejo de contribuir, contribua, envie-nos um Pix, entendeu? Nesse telefone 319-8529-2939 ou no e-mail do Ministério A Voz do Espírito Santo, @gmail.com, pr.birata@hotmail.com, pastor.birata@gmail.com, curso verbumfidei@gmail.com. Qualquer um desses endereços de e-mail ou esse número de telefone é o Pix de uma de nossas contas e gostaríamos de ter essa colaboração caso você possa, porque, gente, independente de você contribuir ou não, o curso ele vai continuar acontecendo e ele é gratuito. É só se você sentir o desejo de ajudar. E acredite, a sua ajuda vai ser muito, muito importante, ok? Então, bola para frente. Estado intermediário da alma, ou estado intermediário do ser. Estado intermediário é o período entre a morte e a ressurreição. 4 palavras vão fazer parte desse cenário de estado intermediário: Sheol, ou Seol, Hades, Geena, ou Geena, e Tártaro. Esse Tártaro aí está faltando um acento no A, porque o formato de caixa alta nesse tipo de fonte não nos permitiu colocar o acento, ok? Então vamos lá. A palavra inferno. Bom, na Bíblia se ouve muito falar da palavra inferno, mas as pessoas não sabem exatamente o que é o inferno, ou aonde está o inferno, ou por que existe um inferno. Bom, vamos lá. Há 4 palavras para inferno, certo? Em algumas versões bíblicas destas 4, só uma é usada no Velho Testamento, que é a palavra hebraica Sheol ou Seol. Vamos usar Seol para ficar mais fácil. No caso aqui seria sem o H, S-E-O-L, Seol. No Novo Testamento, as outras 3 palavras para inferno são Hades, Geena ou Geena e Tártaro. Vamos usar Geena para ficar mais forte. Todas, naturalmente, são palavras gregas, as 3 do Novo Testamento. Sheol é hebraico,
Hades, Guiena e Tártaro são gregas. Temos que olhar no hebraico e no grego para entender o significado dessas palavras. A palavra inferno no português não nos dará um significado nem no hebraico nem no grego. Olha só, a palavra inferno no português não nos dará o significado nem no hebraico nem no grego. Ou seja, a palavra inferno não faz o menor sentido usando essas palavras como referência. Vamos lá, a palavra hebraica Sheol ou Seol no Velho Testamento é traduzida assim. Olha só, vamos lá, 28 vezes para inferno, que é Deuteronômio 32, 22, toma nota. 1 Samuel 22, 6, Jó 11, 8, Jó 26, 6, Salmo 9, 17, Salmo 16, 10, Salmo 18, 5, Salmo 116, 3, Provérbios 5, 5, Provérbios 9, 18, Provérbios 15, 11, Provérbios 15, 24, Provérbios 23, 14, Provérbios 27, 20, Isaías 14, 9, Isaías 14, 11, Isaías 14, 15, Isaías 28, 15, Isaías 28, 18, Isaías 57, 9, Ezequiel 31, 15, Ezequiel 31, 15, 16, 17, Ezequiel 32, 21, Oséias duas vezes lá, 13, 14, Amós 9, 2 e Jonas 2, 2, certo? Sepultura aparece 27 vezes, Sheol nos indicando sepultura. Gênesis 37, 35, 42, 28, 44, 29, 44, 31, 1 Samuel 2, 6, 1 Reis 2, 6, 2, 9, Jó 7, 9, Jó 14, 13, Jó 17, 13, Jó 21, 13, Jó 24, 19, Salmo 33, tá? Capítulo 30, versículo 3. Salmo 31, 17, Salmo 49, 14, Salmo 49, 15, Salmo 86, 13, Salmo 116, 3, Salmo 139, 8, Salmo 141, 7, Provérbios 1, 12, Provérbios 7, 27, Provérbios 30, 16, Eclesiastes 9, 10, Cantares de Salomão 8, 6, Isaías 5, 14, Isaías 38, 10, Isaías 38, 18. E teremos para Sheol a aplicação de sepulcro por 5 vezes. Números 16, 30, 16, 33, Salmo 6, 5, Ezequiel 32, 27, Abacuque 2, 5. Sheol aparece 2 vezes também nas escrituras. Jó 17, 16, Salmo 139, 8. Mundo invisível, 1 vez, Salmo 89, 48. Enterrado, 1 vez, Salmo 49, 14. Terra, 1 vez, Salmo 55, 15. Ok? Agora vamos lá. O dicionário hebreu e caldeu de Strong diz que Seol é o mundo dos mortos. A concordância analítica de Young diz que Seol é o estado invisível. O dicionário de Smith diz que Seol é sempre a habitação dos espíritos dos mortos. O dicionário e enciclopédia bíblica de Fawcett diz que Seol é o receptáculo comum dos mortos. Ou seja, a palavra Seol, ela não é inferno. A palavra Seol, ela é aplicada ao submundo, ao mundo dos mortos, ao mundo invisível. Fica então claro que Seol não é um inferno, mas um lugar dos espíritos, não importa se salvos ou perdidos. É simplesmente um termo significando o estado do morto, em geral, sem qualquer restrição de felicidade ou miséria. Contudo, em muitos exemplos onde a palavra é usada, a referência torna claro que era na parte de Seol, o inferno, que os maus eram castigados. Salmo 9,17. Em outros exemplos, referência torna claro que era a parte de Sheol, paraíso, que os salvos eram abençoados. Ou seja, a pessoa morre, ela vai para o Seol, para o Sheol. E lá no Sheol há 2 repartições. Uma repartição para as pessoas salvas e uma repartição para as pessoas condenadas. A palavra Hades é a palavra grega no Novo Testamento, que é traduzida deste modo em algumas versões. Por exemplo, inferno 8 vezes, Mateus 11, 23, 16, 18, Lucas 10, 15, 1 Coríntios 15, 5, 5, Apocalipse 1, 18, 6, 8, 20, 13 e 20, 14. Hades, 3 vezes, Lucas 16, 23, Atos 2, 27, Atos 2, 31. Mas Hades, como Sheol, não é
não é só inferno. Na verdade, Hades é a palavra correspondente ao hebraico Sheol. E as duas têm o mesmo significado. Por exemplo, Sheol é a palavra hebraica, certo? Para o submundo, para o lugar dos mortos. E Hades, ela é a correspondente de Sheol no grego. Sheol, hebraico. Hades, grego. As palavras têm o mesmo significado, só que estão em idiomas diferentes. Sheol é hebraico, Seol, hebraico. Está lá, de Malaquias a Gênesis, Seol, hebraico. No Novo Testamento, o grego é Hades, ou seja, as duas palavras são a mesma coisa. Significa lugar para os mortos, habitação dos mortos. Vamos lá. O dicionário grego do Novo Testamento de Strong diz que Hades é o lugar, estado das almas. Lugar ou estado das almas. A mesma coisa que fala de Sheol. A concordância de Young afirma o mundo invisível, lugar de almas. T. Hobson, mundialmente conhecido como erudito grego, afirma o Hades é tecnicamente o mundo invisível, o Sheol hebreu, a terra dos mortos, ou seja, o Hades, ele é o Sheol hebreu, só que ele está escrito em grego, é o mundo dos mortos, a terra dos mortos, um lugar onde só os mortos têm acesso. Pedimos ao leitor aqui que leia Lucas 16, 19 e 31, onde há uma ilustração para Sheol, o Hades. Esta passagem abre a cortina e nos deixa dar uma olhada na terra dos mortos. O que fala nessa passagem? Essa passagem fala do rico e do pobre Lázaro. Diz que ambos morreram. O pobre foi levado pelos anjos e o rico foi sepultado. E aí, chegando em um determinado local, o rico está num lugar de tormenta, passando no meio de um fogo, passando por uma grande tormenta, e ele vê do lado de lá, entre um abismo, do outro lado ele dá uma olhadinha e ele vê lá do outro lado quem? O pobre Lázaro e Abraão. E ele reconhece Abraão. Abraão, meu pai, pede que Lázaro molhe o dedo aí na água e toque na ponta da minha língua, que eu estou sendo atormentado. E Abraão dá um discurso, né, bem petista. Olha, você viveu na riqueza e esse só teve aflição. Agora é a vez dele de ter uma vida plena e você ser atormentado. Muita gente fala que esse texto não se trata de uma parábola, porque cita nome de Abraão, cita nome de Lázaro, mas é difícil de acreditar que não seja uma parábola, até porque é o seguinte, com essa conotação, dá a impressão que o pobre só foi salvo porque ele era pobre, e o rico só foi condenado porque ele era rico. E o Senhor não faz escolha de pessoas por condições sociais, ele faz por comportamento. Se o comportamento do rico não era bom, a Bíblia não descreve. A Bíblia só descreve que esse homem jazia à porta desse rico com feridas. Talvez se fosse o pecado dele, não ter ajudado Lázaro, não ter dado a Lázaro uma condição melhor de sair daquela miséria. Mas, por outro lado também, esse texto não fala que Lázaro fez qualquer grande ato de bondade. O texto já começa falando que Lázaro ficava à porta do rico e os cães lambiam suas chagas. E esse rico tinha abundância de víveres. E depois morreram ambos. Não sei se na mesma época, mas um foi levado pelos anjos e o outro foi sepultado apenas, e ambos acordaram no mesmo lugar, no Hades ou no Seol, o lugar dos mortos. Só que havia ali um abismo que dividia e separava. Então aqui a gente aprende que Seol e Hades é a mesma coisa, e Seol ou Hades simplesmente é o lugar dos mortos, quer sejam bons, quer sejam maus, eles estão no mesmo lugar. Só que um está numa repartição, sendo atormentado, e outro está no seio de Abraão ou no gozo. Portanto, é óbvio que Hades, Seol, tem dois lados, compartimentos. Um lado é chamado de inferno, é o lado onde estava o rico. O outro lado é chamado de paraíso, é onde estava o pobre, com Abraão. Entre os dois lados tem um grande abismo, que está posto de sorte que os que quisessem passar de um lado para o outro não poderiam. O inferno é onde os perdidos estão sofrendo a ira de Deus agora. Eles ficarão no inferno até o grande trono branco, ou seja, até o dia do último juízo, quando serão julgados por Deus e lançados no lago de fogo, Guiena, para a eternidade. Antes da ressurreição de Cristo, os salvos foram para o paraíso. Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele levou todos os crentes que estavam no paraíso para ficar com ele lá no céu, para sempre. Então, agora todo crente que morre vai logo ficar com Jesus no céu. Efésios 4, 8, 10
e 2 Coríntios 5:8. Confira o texto, dá uma lida, não deixa de fazer isso. Geena, ou lago de fogo, é a palavra grega realmente significa inferno, que realmente significa inferno, ou seja, olha só, Hades e Sheol, certo? É o submundo, é o lugar dos mortos, lá estão os bons e os maus. Agora, a Geena é realmente um abismo mais profundo. A Geena é o que separava Lázaro do rico. Lázaro que estava no seio de Abraão e o rico estava sendo atormentado com outros. Entre ambos havia um grande abismo, que é chamado de Geena. Então, aqui já vamos saber o que é Geena ou Geena. Então, vamos lá. Ela nunca é traduzida por nenhuma outra palavra. É sempre inferno. E 10 das 11 vezes que é usada foi pronunciada pelo próprio Cristo. Aqui está uma lista com as passagens onde a palavra Geena aparece. Olha só. O Cristo falou em Mateus 5:22, Geena. Em 5:29, Geena. 10:28, Geena. 18:9, Geena. 23:15, Geena. 23:33, Geena. Marcos 9:43, Geena. Marcos 9:45, Geena. Marcos 9:47, Geena. Lucas 12:5, Geena. E Tiago falou em Tiago 3:6, Geena. Então a palavra ela é dita 10 vezes, sendo que das 9 vezes que elas são ditas, foram ditas pelo próprio Cristo. A palavra Geena é de origem hebraica. Vem de Vale de Inom. Olha só, ela é de origem hebraica, mas ela está escrita em grego. Geena. Ela vem do Vale Inom. É o Vale de Inom onde o fogo queimava sem cessar. O Vale de Inom era um lugar perto de Jerusalém, onde Acais iniciou a adoração aos deuses do sol e do fogo, Baal e Moloque. Os judeus, sob o domínio do ímpio Manassés, ofereciam seus filhos como ofertas queimadas nesta adoração idólatra. Jeremias 7:31, você vai ver isso. Eles passavam seus filhos pelo fogo. Olha, só para lembrar, não vou comentar, só deixar para você dar uma olhadinha e nos dar uma força. Olha, e um detalhe, dá seu like, se inscreve no canal, compartilha e clica lá nas notificações para você receber novos vídeos, ok? Essa adoração cruel foi finalmente abolida e mais tarde Josias tornou o lugar um receptáculo de carcaças de animais e corpos de malfeitores, criminosos. Ou seja, os animais morriam, as carcaças eram jogadas nesse lugar para ser queimado e os malfeitores também eram jogados ali, não eram sepultados, eram jogados ali para ser queimado. Nos quais os vermes se reproduziam continuamente. Jogava ali e virava aquela podridão. Um fogo perpétuo era mantido para consumir a matéria apodrecida, ou seja, tinha um monte de cadáver de animais e de pessoas ali, gerava bicho, dava mosca, o mau cheiro subia, então constantemente se mantinha um fogo aceso para se consumir tudo o que tivesse naquele lugar, no Vale de Inom. O lugar ainda existia no tempo de Cristo e o Salvador usou para ilustrar as condições do inferno, o inferno de fogo, ao se referir a este vale. Cristo se referiu ao inferno como um inferno de fogo, no qual tanto o corpo quanto a alma serão lançados. Ele disse que lá o fogo nunca apaga, onde o seu bicho, o homem, não morre. O inferno não é uma lenda como os ateus, testemunhos de Jeová, adventistas, universalistas e modernistas gostariam que você acreditasse, certo? Cristo não avisou sobre o inferno só para fazer medo no homem. Ele disse isto porque o inferno, ele é real. Tártaro. A quarta palavra traduzida por inferno é usada só uma vez no Novo Testamento grego, em 2 Pedro 2,4. Em 2 Pedro 2,4 fala que os anjos foram lançados em prisões profundas, aguardando o dia do juízo. Os anjos que pecaram, que não guardaram seu principado, estão reservados para o dia do juízo em prisões escuras, em lugares de trevas e profundas e densas trevas. Estão num lugar muito mais profundo. O dicionário grego do Novo Testamento de Strong diz que Tártaro é um abismo mais profundo do Hades. Exemplo, Apocalipse 23, que a palavra significa encarcerar, aprisionar em tormento eterno. Apocalipse 23 fala que ali foi lançado Satanás, onde estava a besta e o falso profeta, e foi trancafiado ali com o selo, até que depois do milênio
ele seja solto por um tempo para depois ser destruído completamente. T. Robertson define a habitação tenebrosa e sombria dos mortos ímpios com o Guiena dos judeus. O dicionário de Fawcett define o profundo o abismo, o poço do abismo, certo? Essas são as referências. Fogo no inferno. Deixando as passagens que contêm estas 4 palavras traduzidas por inferno, vamos notar outras que ensinarão sobre o inferno com palavra que podemos facilmente entender. Por exemplo, Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 9, 2. Apocalipse 14, 10, 11, Apocalipse 19, 20, e aqui nós vamos ter Apocalipse 20, 10 e 15. Fogo eterno. Tem uma revista chamada Sentinela, dos Russelitas, no caso são Testemunhos de Jeová, que tenta negar o fato de que a Bíblia fala sério em passagens tais como, portanto, Mateus 18, 8, portanto, se a tua mão ou teu pé escandalizar, cortai-o e atirai-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançados no fogo eterno. A palavra grega para eterno é aionios, significa sem começo e sem fim, eterno. É usada em Romanos 16, 26, referindo-se a Deus, do Deus eterno. Aionios, este uso da palavra devia nos mostrar claramente o significado de eterno. Aionios é a palavra grega para eterno, para um ser eterno. As mesmas palavras aionios é usada para descrever a vida futura dos judeus e o castigo futuro dos maus, em Mateus 25, 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Tormento eterno, ou seja, eterno, eterna. Um masculino do feminino, eterno, eterna. A mesma palavra, aionios, é o significado de eterno. Não tem princípio nem fim. Se o castigo dos maus for limitado, podemos também limitar a vida dos justos, mas isso não pode ser feito, porque olha só, os malvados vão ser castigados, punidos por um tempo, depois o Senhor vai perdoar e trazer eles para a salvação. Então, corre o risco daqueles que foram beneficiados com a salvação e estão no paraíso também ter uma felicidade temporária. Vai acabar um tempo e eles vão ser castigados. Então, é sim, sim, não, não. Os maus vão sofrer eternamente e os bons vão viver em gozo eternamente. Isso é uma realidade. Para todo sempre. Esta frase, para todo sempre, eis, aionas, aionon, corre 23 vezes no Novo Testamento, referindo-se a Deus 19 vezes. Das 23 vezes, 19 vezes se refere ao Criador, ao Pai de todas as coisas, ao Eterno, ao Senhor Todo-Poderoso. As bênçãos futuras dos crentes, uma vez, ao castigo dos maus e de Satanás 3 vezes. Ou seja, essa frase para o todo sempre se refere 19 vezes ao Eterno, certo? Uma vez aos crentes, certo? E ao castigo dos maus e o destino de Satanás 3 vezes. Será que uma palavra pode significar eternidade absoluta 20 vezes e só um período limitado às outras 3 vezes? Ou seja, o significado é esse e pronto. Quem morre com a vida plena diante de Deus, quem morre em santidade, quem morre na presença do Senhor, ele vai ressuscitar para o gozo eterno. E quem morre no pecado, quem morre não na ignorância, mas na burrice, porque uma coisa é você ser ignorante, outra coisa é você ser burro.
A pessoa ignorante é a pessoa que não tem conhecimento. E a pessoa burra é a pessoa que não tem o conhecimento e nega o conhecimento, não quer ter o conhecimento, ela não quer abrir o coração, a mente, os ouvidos para aprender. Ela simplesmente ignora o aprendizado. Então, ela não é ignorante, ela é burra, porque ela está tendo a oportunidade de aprender e está se recusando a aprender. Então, ela é burra. A morte nunca é aniquilação na Bíblia. É sempre uma separação. A morte de Adão foi uma separação de Deus. Gênesis 2:17, 3:23, 24. A morte de Cristo foi uma separação de Deus. Mateus 27:46. A morte física é uma separação da alma do corpo. Lucas 16:22, 23. A segunda morte é a separação final e eterna das pessoas, não salvas no lugar de fogo. Apocalipse 20, 11 a 15. Para ter a certeza de que a segunda morte não é uma aniquilação, leia Apocalipse 20, 10. Olha só, gente. Aqui em Gênesis 2,17, está falando que quando o homem pecou, certo? Quando o homem caiu ali em Gênesis 3, 23, 24, que falou assim, olha, o Senhor falou, a Eva fala assim, o Senhor falou que se eu comer do fruto eu vou morrer. Aí a serpente falou, não, você não vai morrer, Deus mentiu para você. E ela comeu do fruto e realmente não morreu. Ela continuou viva. Passou para Adão, Adão também não morreu, continuou vivo. Mas ali eles morreram espiritualmente. Lembra que nós falamos na aula passada a respeito dos 3 tipos de morte? Morte física, morte espiritual e morte eterna, que é também a segunda morte. A morte física é aquela, o homem veio do pó, ao pó ele torna. Ele vai morrer um dia, ou de doença, ou de acidente, ou de alguma fatalidade. A segunda morte, ela é a morte espiritual. Como se dá a morte espiritual? Quando você se afasta de Deus, quando você se afasta do seu Criador, você sofre uma morte espiritual. Você se afasta do Espírito Santo, da obra de Deus, da vontade, do centro da vontade do Senhor, você está sofrendo uma morte espiritual. E a morte eterna é aquela que você morre e devido às suas escolhas em vida, ela vai influenciar o seu destino, se você vai para a vida eterna ou para a morte eterna. Destruição também não significa aniquilação. Uma coisa pode ser destruída sem ser aniquilada. Há muita destruição de propriedade, de bens, de edifícios, etc. Uma guerra, mas tais coisas não são aniquiladas. Se você ainda está perdido, então seu destino será a separação eterna de Deus no Guiena ou Geena de fogo, ou seja, inferno de fogo. A menos que olhe para o Cristo, autor e consumador da sua fé e da vida eterna, que chegou até nós, foi separado para que os pecadores pudessem ter vida eterna. Se notar sua culpa diante dele, fica ciente de que não merece nada, e não, a não ser o inferno, por causa de seus pecados contra o Deus santo e justo. Há esperança para você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos salvos por ele da ira. Romanos 5, 8, 9. Cristo sofreu o inferno, separação de Deus por todos aqueles que dependem completamente dele. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. 2 Coríntios 5:21. Vou abrir um parênteses aqui. Gente, quando se trata do Novo Testamento, é primeira, segunda, terceira, não é primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque se trata de epístola e não de carta. Se trata de epístola e não de livro. O Antigo Testamento é 1 Samuel, 2 Samuel, está no masculino. 1º, 2º, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque é livro, o livro, está no masculino. E no Novo Testamento é epístola, carta. Primeira carta, segunda carta, terceira carta, ok? Então é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olhe para Cristo, para ter a redenção do pecado, da morte, do inferno, ok?